Olá, Denise, mais um vídeo aqui no canal Matemática Integral com o professor Gelson. E na aula de hoje, operações binárias. A gente vai estudar um pouco sobre operações binárias. Mas antes de iniciar nossa aula, se inscreva aí no canal, ative o sininho do like e vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais, beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver as definições sobre operações binárias. Então, aqui nós temos comutativo, associativo, elemento neutro e elemento simetrizável. Primeiro momento aqui sejam x, y e z pertencente a um conjunto A. Nós temos que na comutatividade x quadrado y vai ser igual a y quadrado x. Esta é a primeira propriedade. Outra, associatividade, ou seja, associativa, x quadrado y quadrado z vai ser igual a x quadrado y quadrado z. Só que eu vou operar primeiramente y quadrado z e depois x quadrado y. Associatividade, beleza? Então, essas são as regras que você vai precisar para saber se uma certa operação binária é munido destas quatro propriedades. Tranquilo? Por isso que essas propriedades são fundamentais para você saber se uma operação binária é válida. Se uma certa operação binária, certa expressão binária é válido essas propriedades. E o elemento neutro, x quadrado e é igual a e quadrado x. Beleza? E é igual a x porque o e é neutro. O e é neutro. É como se tivesse 2 mais 0. Eu tenho 2 mais 0 é igual a 2. O neutro na adição é o zero. Tranquilo? E finalizando aqui, elemento simetrizável. X quadrado x' é igual a x' quadrado x. Aqui nós temos o elemento simetrizável, que é igual ao neutro. Então, se eu pego um elemento x e opero com seu simetrizável, isso vai ser igual a o elemento neutro. Beleza? Então, essas quatro propriedades é fundamental para você verificar se uma certa expressão binária é válido. A comutatividade, associatividade, elemento neutro e elemento simetrizável. Tranquilo? Beleza? Já que a parte de grupo, dentro das operações binárias, para você saber se uma certa operação binária é um grupo, é preciso verificar G1, G2 e G3, tranquilo? Onde o G1 nós temos aqui a associatividade, que a gente já viu a definição dela. Você vai verificar aqui, ó, definição da associatividade, está aqui. Elemento neutro também está lá, se quiser voltar ao vídeo, você rever. Definição de elemento neutro e elemento simetrizável. Então, para você dizer que uma certa operação binária é um grupo, tem que valer essas três regras. Essas três propriedades, associativa, elemento neutro e elemento simetrizável. Tranquilo? Se você for verificar a associatividade for válida, já o elemento neutro não é válido, já não é um grupo. Certa definição, vamos dizer que x quadrado y igual a 2x mais y. Vamos dizer, se você fosse verificar esta operação binária aqui, e se valesse a associatividade,
fosse verificar o G2, que é elemento neutro, e não fosse válido, já não era grupo. Beleza? Já não era um grupo, só um exemplo. Mas se valer a associatividade, elemento neutro e o elemento simetrizável, você pode dizer que esta operação binária é um grupo. E se pedir para você verificar se esta operação binária é um grupo abeliano, você vai verificar o quê? A comutatividade, que é a quarta propriedade, G4. Só se a questão estiver pedindo para você verificar, porque você já disse, você já verificou que ela é um grupo. Mas se a pergunta estiver pedindo para você verificar se nessa operação binária é um grupo abeliano, você verifica a comutatividade. Comutativa, a regra da comutativa. Beleza? Essa primeira aqui, ó, comutativa x quadrado y é igual a y quadrado x. Só se a questão estiver pedindo para você verificar se o grupo é abeliano. Porque você aprovou que é grupo, verifique se ele é abeliano, você verifica a comutatividade, comutativa. Tranquilo? Tranquilo? Só é grupo se valer G1, G2 e G3. G1, G2 e G3. Se pelo menos um deles falhar, já não é grupo, já não é grupo. Então, aqui no exemplo 1, vou chamar aqui de exemplo 1, então x asterisco y é igual a x mais x vezes y. Então aqui eu coloquei uma asterística, mas que você pode colocar um quadrado. Se chama operação asterística ou operação quadrado. Beleza? Então aqui x asterística, ou você pode chamar quadrado, y, x asterística y, ou x quadrado y é igual a x mais x vezes y. A gente vai verificar se essa operação binária é válido comutatividade, associatividade, elemento neutro e elemento simetrizável. Beleza? Então aqui a gente vai verificar a comutatividade. Se tivesse x quadrado y é igual a y quadrado x. Tranquilo, aqui é a definição de comutatividade. Agora você observa aqui na definição da expressão binária. X quadrado y é igual ao primeiro, que é x, mais o primeiro novamente vezes o segundo. Vou pegar o primeiro, mais o primeiro novamente, que é x, vezes o segundo elemento. Então aqui eu peguei o primeiro, que é o x, mais o primeiro novamente, vezes o segundo, que é o y. Já desse outro lado aqui, agora o primeiro é o y, mais o primeiro novamente, que é o y, vezes o x. Agora a gente vai verificar se esta igualdade prevalece. Aqui eu vou deixar o x igual ao outro lado, que é y, mais y vezes x, está deste lado aqui, ó, desse lado, y vezes x. Vou pegar o x vezes y, passar o segundo membro. Então, vem menos x vezes y. Aqui vai dar números iguais. Se eu pegar 2 vezes 3, 3 vezes 2, dá o mesmo valor. Beleza? Então, aqui a gente vai eliminar. O resultado seria x igual a y. Só que são diferentes. Ó. X é diferente de y. Beleza? Então, aqui já não é válido a comutatividade. Beleza? Comutativa não é válida, porque x é diferente de y. Tranquilo? É como se eu tivesse um determinado grupo, seja x, y e z, pertencente a um conjunto A. Vou colocar aqui conjunto A. X é diferente de y. Já a associatividade, nós temos que x quadrado y quadrado z é igual a x quadrado y quadrado z. Agora eu vou operar aqui y com z, depois x com y. Vamos lá, vou repetir aqui o x
quadrado y operado com z, nós temos que y mais y vezes o z, conforme a definição aqui de cima. Vai ser igual o x mais o x vezes o y operado com z. Agora nós temos aqui primeiro x, o segundo y mais y vezes z. Então vai ficar o primeiro mais o primeiro novamente vezes o segundo, que é y mais y vezes z. Isso vai ser igual a o primeiro, que é x mais x vezes y, mais x mais x vezes y vezes z. Beleza, então aqui tem um parênteses. Tem a multiplicação aqui vezes z, né? Porque aqui tem o primeiro x mais x vezes y vezes o segundo aqui, que é o z. Tranquilo, que eu vou repetir o x mais x vezes y mais a multiplicação aqui vai ficar x vezes y vezes z. Isso vai ser igual ao x mais x vezes y mais, multiplicando x vezes z, vai ficar x vezes z mais x vezes y vezes z. Z aqui é multiplicar o x, vai multiplicar o y. É x, y vezes z. Tranquilo, aqui nós observamos aqui x e y. X vezes y aqui, ó. E aqui x vezes y. Vai eliminar esse com esse daqui. Então, oposto, né? Se eu passar para o outro lado, vai sinal trocado. Vai ser eliminado. Aqui nós temos x vezes y vezes z. X vezes y vezes z. Então, esse daqui vai embora com esse daqui. Sobrou desse lado o x, sendo igual do outro lado x mais x vezes z. Então, aqui também é diferente. Aqui também não é associativa, ou seja, a operação binária dada não é associativa e não é comutativa. Beleza? Agora vamos verificar o elemento neutro. X quadrado e é igual a e quadrado x. Então aqui nós temos o x operado com seu oposto. Então aqui nós temos o x operado com e igual a e operado com x. Então, conforme a definição, eu vou repetir o primeiro, mais o primeiro novamente, vezes o segundo. Vai ser igual a pegar o primeiro, mais o primeiro novamente, vezes o segundo, que é x. Aqui nós temos esse valor aqui, vai embora com esse, né? X igual a e. X é igual a e. Podemos observar que o elemento neutro, nesse caso aqui, não vai existir, porque o valor de x pode ser qualquer valor referente a valores dentro do conjunto A. Dentro do conjunto A, o x pode ser qualquer valor. Pode ser 1, 2, 3, 4. Definição de elemento neutro. O elemento neutro, ele é único. Ele é único. Beleza? Então, nesse caso aqui, nesta operação binária, não existe elemento neutro também. Não há elemento neutro. Se não há elemento neutro, não vai haver o elemento simetrizável. Tranquilo? Beleza?
Então, para finalizar nossa aula, a gente vai verificar esse segundo exemplo. Seja R, que é os reais, sem o zero, munido a operação asterística, tendo a operação asterística, como foi dito, né? Definida por A asterística B igual a sobre B. Qualquer que seja A, B pertencente aos reais, sem o zero, mostre que os reais sem o zero, unido à operação asterística, é um grupo. Mostrar que é um grupo e se esse grupo é abeliano. Então, para ser grupo, você vai lá, pega a propriedade G1, depois G2, depois G3. Você vai verificar G1, G2, G3. Só que se G1 não for válido, você já para. Dizendo que A asterística B igual a A sobre B não é um grupo. Beleza? Tranquilo? Então, para ser grupo, primeiro você verifica G1, que é a associatividade. Associativa. Então, você vai verificar a associativa para ver se é válido. Então, nós temos que x, vou colocar aqui um quadrado, a gente está acostumado a trabalhar com quadrado, é como fosse aqui o asterisco. X quadrado y quadrado z vai ser igual a x quadrado y quadrado z. Lembrando que x e y e z pertencente aos reais. Aqui vou operar y com z e depois x com y. Tranquilo? Então aqui a operação binária está pegando o primeiro e dividindo pelo segundo. Pegando o A, que é o primeiro, e dividindo pelo segundo, que é B. Ó. Aqui eu coloquei x e y, mas vai ser a mesma coisa. X, y e z. Então aqui x quadrado. O y equivale ao primeiro, que é o A. E o z equivale ao segundo, que é o B. Então vou pegar aqui o y dividido por z. E vai ser igual a x operado com y. Vou pegar o primeiro, que é x, dividido por y quadrado z. Agora eu vou pegar o x, que é o primeiro, e vou dividir pelo segundo, que é y, sobre z. Y dividido por z. Isso vai ser igual, pegar o primeiro é quem? X sobre y, e dividir pelo segundo, que é z. Continuando, nós temos aqui uma divisão em fração, vou repetir o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo. Então aqui o z sobe e o y desce aqui, ó. Sendo igual aqui o segundo, vou repetir a primeira fração, que é x sobre y, multiplicar pelo inverso. Então aqui vai ficar 1 sobre z. Continuando, nós temos que... Então, vocês observam, se eu passar esse y multiplicando para cá, ele vai ser eliminado. Y com esse y daqui, sobrando o quê? X vezes z, primeiro membro, e no segundo membro vai ficar x sobre z. Então, se eu pegar um número e multiplicar com outro, e pegar esse mesmo número e dividir pelo número que foi multiplicado, completamente diferente. Se eu pegasse 2 vezes 3, isso é diferente. Se eu pegar o 2 dividido por 3, ó. Está ocorrendo aqui, onde o 2 como fosse o x e o 3 como fosse o z. Aqui é o 2 x e o 3 o z. Diferentes. Se aqui já foi diferente na associatividade, podemos dizer que o A operado com B sendo igual a sobre B não é grupo. Não é um grupo, beleza? Não é grupo. Se fosse válido aqui essa igualdade, você ia G2, G3,
e finalizava verificando se esse grupo seria abeliano. Mas, como no primeiro G1 já é diferente, você já para. Não é grupo, beleza? Então, aqui foi uma aula referente à estrutura algébrica, um assunto de estruturas algébricas envolvendo operações binárias, beleza? Então, aqui finalizamos essa aula. Você que está chegando aqui no canal, se inscreva, ative o sininho do like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais.